Bom dia, como está o seu interior? Olha, essa semana de devocionais foi fortíssima e a gente vai fechar hoje, sexta-feira, com essa pergunta que já faz a gente tremer. Já sabe que o Senhor vai lá no cantinho do nosso coração hoje. Esteja aberto para receber a palavra de Deus. Deus te abençoe. Bom dia a todos, ótima sexta. Eu considero a semana mais intensa, desde Sim. quando nós começamos a fazer, Uhum. tem acho que chegando 2 meses, né? Então, assim, a semana mais intensa de temas. Temas, né? Ontem foi muito legal o tema de ontem. Você que não Verdade. viu, volte. E a gente está aqui todo dia, de segunda a sexta, às 6:30 da manhã, nas nossas 3 redes sociais. Quais são elas? O Instagram, o TikTok e o YouTube. Basta Uhum. você procurar Comunhão e Adoração que você vai ver a nossa carinha lá. E você se inscreve aí nas nossas páginas, Começa a segue seguir. também. Aonde tem que se inscrever, se inscreve. Aonde tem que seguir, siga. Isso. E sabemos também que toda segunda-feira temos um culto. Então, devocional de segunda a sexta, 6:30 da manhã, e fica gravado, você pode ver a qualquer horário. Uhum. E temos um culto, e aí já é ao vivo, no nosso Instagram, 21 horas, toda segunda-feira, eu e Gisele cantando, adorando o Senhor. Temos momento de oração e momento de entregar a palavra do Senhor para as nossas vidas. Então, aguardamos vocês também nesse culto e ao vivo. Você pode interagir com a gente É muito durante o legal, né? culto. É muito bom, é muito bom. Então vamos para o que o Senhor tem para hoje, nosso alimento diário. Como está o seu interior? A frase é no secreto com Deus que somos gerados em verdade. E o versículo bíblico, 1 Samuel capítulo 16, versículo 7. Vamos ler a palavra do Senhor? Porém, o Senhor disse a Samuel: Não olhe para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o ser humano vê. O ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Amém. Como está o seu interior? Esse versículo é tão profundo, ele é lindo. Depois, se você quiser ler o contexto para que você entenda melhor ele, vale muito a pena. Vamos à devocional. Vivemos em uma sociedade que tem estado imersa na superficialidade. E isso se dá pelos estímulos que recebemos e pelo padrão que nos é imposto pelo mundo. Acabamos fazendo de tudo, conscientemente ou não, para nos sentirmos aceitos e incluídos. Parecer bem nas redes sociais, esconder a todo custo nossos erros e fraquezas atrás de sorrisos vazios, enquanto muitas vezes, atrás das cortinas, nossa vida está em ruínas. Contudo, nada está oculto aos olhos de Deus. Ele vê o que nós muitas vezes não enxergamos. No texto que lemos, o profeta Samuel vai à casa de Jessé para ungir um de seus filhos, que seria o novo rei de Israel. Entretanto, ao ver Eliabe, irmão de Davi, o profeta julgou que este era o escolhido de Deus, pelo seu porte físico, pela sua aparência. Entretanto, Deus prontamente alertou Samuel de que, para ele, o exterior não tem valor algum, mas sim aquilo que está dentro do coração. Isso me ensina muito, pois o fato é que não conseguimos manter falsas aparências por muito tempo. Prontamente, o que está em nosso interior acaba sendo aflorado, revelando quem realmente somos. A partir de hoje, não gaste seu tempo em apenas parecer bem exteriormente, mas dedique-se para estar bem com Deus. Ao obedecermos a sua palavra e vivermos de acordo com os seus princípios, o que está em nosso interior acaba sendo revelado. Não busque as câmeras ou os holofotes desse mundo, pois ainda que o homem não veja, os céus estão fotografando você. E quando você menos esperar, Deus virá ao seu encontro e o recompensará por tudo aquilo que você tem feito, enquanto somente Ele está vendo.
Ai, que bálsamo pra gente essa devocional. Terminar a sexta-feira assim é muito bom. Né? Porque a gente está sendo levado mesmo. A gente começou falando essa semana sobre essa exposição demasiada e as críticas que vêm, que a gente não tem que dar ouvidos, que tem que dar ouvidos ao Senhor. E a gente fechar essa sexta-feira sabendo que quem mais importa conhece a gente no nosso interior. E por mais filtros que a gente use, por mais maquiagem que a gente coloque, o que vale mesmo é o que está dentro de nós. E a palavra do Senhor em Provérbios diz que o coração alegre a formoseia. Até uma palavra que a gente quase não usa, né? Mas embeleza. O coração alegre a formoseia o rosto. O coração alegre embeleza o rosto. Então não adianta você tirar 1000 fotos com 1000 filtros diferentes, fazer vídeos com filtros estranhíssimos, querendo se esconder talvez uma tristeza, uma angústia. Querido, o Senhor olha para o seu interior, o Senhor não está preocupado com a sua altura, com a sua estatura, com a sua aparência. Ele olha para o seu interior, e nesse contexto, imaginava-se, né, o rei de Israel, o futuro rei de Israel, um homem com porte atlético, com uma boa estatura, com um jeito de militar, não é? E aí quase que o profeta se engana e Deus vai de forma muito incisiva falar: meu filho, profeta, acorda. Eu não estou preocupado com a aparência, eu estou olhando para o coração. E Deus estava esperando Davi para ungí-lo rei de Israel. E Davi, o homem considerado o homem segundo o coração de Deus, com seus erros, com as suas falhas, que não foram poucas. A gente tem um grupo de WhatsApp, se você quiser participar, estar mais perto desse convívio com a gente, e a gente tem o objetivo de ler a Bíblia anualmente, toda. Já é o 3º ano que a gente está nesse propósito. E a gente está lendo, no finalzinho da semana passada, a gente leu esse texto aí de Davi, já como rei de Israel, e quando ele comete o seu pecado de adultério, o assassinato. A gente acabou de ler essa história, então a gente sabe que era um homem com erros e acertos, como nós. Falamos de Elias alguns dias atrás aí. É assim, gente, como a gente, mas o Senhor que olha para o interior, ele sabe realmente quem a gente é, como a gente está. E ele quer gerar essa verdade em nós, no secreto. Eu quero terminar essa minha aplicação repetindo o finalzinho da devocional. Não busque as câmeras ou os holofotes desse mundo, pois ainda que o homem não veja, os céus estão fotografando você, e quando você menos esperar, Deus virá ao seu encontro e o recompensará por tudo aquilo que você tem feito, enquanto somente Ele está vendo. Como está o seu interior? É o seu interior que conta para Deus. Permita que a luz de Deus entre no seu interior e clareie cada cantinho do seu interior, para que você veja onde tem ali mazelas, tristezas, sujeiras, para que o Espírito Santo do Senhor possa fazer essa limpeza completa e o seu interior possa ser refletido através do seu semblante, do seu exterior. Amém. E não tem como não sair de Davi, né? O próprio Davi no Salmo pede ao Senhor para sondar o seu coração e tirar tudo aquilo que, se tem algum caminho mal, tira, né? E o próprio Davi, depois também no Salmo 51:10 fala: cria em mim, Deus, um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Então, Davi, mesmo sendo pecador, sendo um homem como um homem normal, né? Um rei, mas um homem normal, como eu e você, ele foi para quem de direito, porque é o Senhor que conhece o nosso interior. Eu acho que nem a mãe conhece mais o nosso interior do que o nosso Deus, porque foi Ele que nos criou. E eu gosto de falar, eu vou falar, já falei essa semana, no momento que você aceita o Senhor Jesus Cristo,
esse interior ele muda. Amém. Ele precisa mudar porque, novamente, nós somos novas criaturas, as coisas velhas já passaram. Então, esse interior, essas mazelas, essas gavetinhas que nós temos de coisas ruins, de pecados, de atitudes erradas, elas precisam ser limpadas, tiradas do nosso coração. Sonda-me, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Essa oração precisava ser todo dia, né? Todos os dias. Porque, gente, a nossa inclinação, mesmo depois que a gente aceita Jesus, ainda é para o pecado. Porque nós temos essa natureza, herdamos isso de Adão. Jesus veio para quebrar isso. Amém. E com ele, não sozinhos, nós conseguimos vencer essa natureza pecaminosa. Então, eu te convido a todo dia, quando você abrir os olhos e falar, sonda-me, Senhor, nesse dia, vê se há em mim algum caminho mau para eu passar esse dia, e se tiver, tira-me. E coloque em mim um coração puro, um espírito inabalável, para não chegar lá à noite. Eu te agradeço porque eu vivi o dia na sua presença e diante do Senhor. Amém. Vamos orar? Vamos. Senhor, obrigada por essa palavra tão específica e direta ao nosso coração. Que hoje possamos fazer como Davi, essa oração, sonda-me, Senhor, quebranta o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau, guia-me pelo caminho eterno, que a gente possa, Senhor, ter essa coragem de pedir ao Senhor que limpe o nosso interior, que purifique a nossa alma, purifique o nosso pensamento, purifique o nosso coração, que a sua luz possa entrar e trazer clareza de dentro para fora e que a nossa alegria ela seja sincera, porque começa lá de dentro. Pai, faz essa obra em nós hoje. Limpa-nos, Senhor, completa-nos, perdoa os nossos pecados e que o Senhor olhe para nós e que nós sejamos quem o Senhor quer que a gente seja. Essa é a minha oração nessa manhã. Em nome de Jesus, amém. 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 Que Deus te abençoe, que você possa olhar para o seu interior e encontrar ali o Espírito Santo. E se há alguma coisa que precisa ser tratada, que você permita que o Senhor faça esse tratar em você, em nome de Jesus. Amém. Que semana abençoada, Sim, temas sim. intensos e terminamos aí com esse tema forte e lindo. Não se guarde só para você, não. Mande essa devocional no seu grupo de WhatsApp da família, de trabalho, aqueles que podem, né? Tem alguns grupos que não podem. Mas se pode, coloca, manda para um amigo. Divulgue o nosso trabalho aí, o nosso conteúdo, que a gente está aqui todo dia, de segunda a sexta, para nos abençoar com a palavra do Senhor. Amém. E aguardamos vocês na semana que vem. Um abraço. Um bom final de semana para você. Faça algo bem legal com a sua família. Descanse, divirta-se. Segunda-feira a gente está de volta com as devocionais. Beijo, gente!